Seja bem-vindo à nossa videoaula. Nesta aula nós vamos ter como objetivo aprender a utilizar um modelo de relatório de estágio. Então nós vamos observar que existem alguns textos que estão em vermelho, vamos ver para que eles estão servindo. Vamos estar estudando sobre o layout da página, o estilo de formatação com a utilização do recurso de estilos. Vamos também ver sobre a parte do cabeçalho, onde aparece a numeração das páginas. Estaremos vendo sobre citações diretas e indiretas. Veremos sobre estilos para utilizar nas legendas das figuras. E posteriormente também estudaremos alguns modelos de referências, tanto de livros como de sites. O nosso relatório tem que ser formatado de acordo com as regras da ABNT. Então, a formatação da página, a questão das margens, o tamanho de folha que vai ser utilizado, tem que seguir essas normas. Então, esse modelo ele já está formatado com essas regras que nós temos que utilizar no relatório de estágio, seguindo essas regras da ABNT. Então, se eu vier aqui em layout da página, configuração da página, eu já observo as configurações que estão sendo feitas. Então as margens, tanto superior, inferior, esquerda e direita, já estão definidas corretamente de acordo com as regras. O tamanho do papel também já está sendo definido para o tamanho folha A4, que na realidade ele especifica esse padrão de tamanho, está em largura e altura da folha, que é o padrão tamanho A4. Então nesse caso aqui, como já está tudo pronto, a gente não tem que alterar nada, seria somente a gente fazer uma verificação. O tamanho da letra e o tipo de fonte a ser utilizado em cada texto também já está formatado. Então se eu posicionar aqui, por exemplo, nesse texto, eu já verifico que ele está sendo usado o tipo de fonte e o seu tamanho. Vamos pegar outros exemplos. Vamos localizar um título, que é o título Introdução. Observa que ele está usando um estilo chamado título 1. O que vem a ser um estilo? Um estilo ele guarda um conjunto de informações do tipo de letra, do parágrafo. Então, no caso, por exemplo, do título 1, qual está sendo a formatação dele? Está sendo Times New Roman, tamanho 12, negrito. Então, por aqui nós já conseguimos detectar algumas informações que são utilizadas nesse estilo. Se eu vier aqui, botão contrário, e colocar aqui modificar, eu consigo verificar aqui toda a configuração que está sendo utilizada para esse estilo, o título 1. Então aqui embaixo é especificado toda essa formatação que é utilizada. Observa que aqui existe uma barra de rolagem, provavelmente a gente vai precisar usar ela para poder ver o restante das configurações. Ok, tem mais informação abaixo, né? Esses títulos eles já estão também formatados corretamente. Nós vamos precisar simplesmente saber utilizá-lo. Então, vou cancelar aqui. Se eu pegar e precisar de usar mais um título, vamos supor que aqui vai aparecer um título. Vou escrever aqui outro título. Eu seleciono esse texto e aplico o estilo título 1. Ele já formata para mim automaticamente. Então fica bastante prático a gente utilizar essa parte de formatação. E uma outra coisa importante, esses títulos, nós temos aqui título 1, título 2 e o título 3. Normalmente até esses títulos são suficientes para a gente poder fazer o nosso relatório. A utilização de capítulos, de títulos, né? Quando a gente utiliza esses estilos, título 1, 2 e 3, eles vão ser usados para compor, para fazer o nosso sumário, o nosso índice. Então, se eu já estiver usando o estilo título 1 para os títulos de primeiro nível,
o estilo título 2 para os títulos de segundo nível, eu já vou estar formatando automaticamente o meu índice depois. Então vamos verificar aqui, se eu chegar no meu título, no meu sumário, eu quiser fazer atualização, observem que eu coloquei um novo título, né, que não está aparecendo aqui. Então basta eu selecionar e apertar a tecla F9. Vou pedir para ele atualizar o índice inteiro e OK. Observem que ele já apareceu o novo título que eu acrescentei. Então o meu índice também já está ficando pronto automaticamente. Então essa é a importância de eu estar sempre utilizando o título 1, título 2 e, se for preciso, o título 3, que é os títulos de terceiro nível. O cabeçalho também já está formatado. A numeração de páginas ela vai aparecer somente onde acontece a parte textual, o texto em si. Nas páginas que vêm antes do texto, que são chamadas páginas pré-textuais, observem que a página não aparece, a numeração de página. A numeração de página ela não aparece. Já se nós formos na parte onde começa o texto em si, então nós temos a numeração de página aparecendo. Então, essa numeração de página ela é utilizada na configuração do cabeçalho. Então, o cabeçalho já está configurado certinho. Se nós viermos aqui em layout da página, me desculpa, vamos localizar, inserir, cabeçalho, que é o editar cabeçalho. Então, aqui nós temos o cabeçalho da seção 1, né, que são as páginas pré-textuais. E no cabeçalho, vamos aqui para a próxima seção. No cabeçalho da seção 2, aí nós temos as páginas. A numeração de páginas, que é onde realmente começa a contagem do texto em si. E aí nós temos a numeração das páginas. Vou fechar o cabeçalho e o rodapé. Então o que nós podemos observar é que nesse intervalo aqui, nós temos o que se chama uma quebra de seção. Se eu colocar o cursor aqui no final, eu posso observar, vamos ver se eu consigo visualizar ele aqui. Ele não está mostrando para mim a seção, deixa eu ver se eu consigo pedir para ele mostrar. Aqui eu quero mostrar a seção também. Ok, então lá eu estou na seção 1. Se eu vier na parte do texto, ó, já aqui no capítulo, no título Introdução, eu já estou na seção 2. Então isso quer dizer que nesse intervalo aqui eu tenho uma quebra de seção. Se eu utilizar essa forma de visualização, que é o rascunho, eu consigo visualizar essa quebra de seção. Então nós temos que tomar um certo cuidado para não apagar essa quebra de seção. Se caso eu fizer isso, essa numeração das páginas vai bagunçar um pouquinho. Nós vamos ter que inserir uma quebra de seção aqui novamente. Isso dificilmente vai acontecer, porque com o modelo que nós estamos utilizando, no sumário, no índice, eu vou simplesmente atualizar, selecionando e apertando a tecla F9. E aqui no título, no primeiro título, eu vou selecionar e colocar o nome que eu vou utilizar no meu primeiro título, que provavelmente pode ser até introdução também. Tá? Então dificilmente vai acontecer de a gente quebrar essa seção. Porém, se caso isso acontecer, voltando aqui, basta você ir no menu Inserir, Layout da página, opção Quebras, e aqui você tem a quebra de seção, próxima página. Então, se caso de acontecer de você sem querer apagar essa quebra de seção e a numeração das páginas gerar uma certa bagunça, você vai ter que inserir essa quebra de seção de próxima página e configurar a numeração das páginas novamente. Vamos observar agora que existem alguns textos que estão em vermelho nesse arquivo de modelo que nós fornecemos. Esses textos que estão em vermelhos, eles devem ser substituídos por um texto que o aluno vai estar colocando e depois trocado a cor da fonte, tá, para uma cor preta. Antes de eu mostrar algum exemplo desse, aqui a gente está vendo já um texto de exemplo, né? Mas vamos utilizar uma forma de navegação que agiliza bastante a gente estar navegando durante o nosso documento.
Nós já vimos que nós estamos usando os estilos título 1, né? Posso estar usando também para subtítulos o título 2 e até o nível 3, que é o título 3, né? Eu vou pedir para ele abrir aqui do lado um índice desses títulos. Então, para mim fazer isso, eu vou no menu Exibição e peço a opção Painel de Navegação. Aqui ele me mostra todos os índices. Então, introdução, onde eu estou posicionado. Se eu quiser vir para o sumário, se eu clicar, ele já vai direto para o sumário. Se eu quiser navegar pelos outros, eu voltar para a introdução novamente. Rapidamente a gente consegue acessar. Então, agora eu vou lá para o início do arquivo. Para mim pegar um texto lá que esteja em vermelho. Aqui é o nome do estagiário. No caso aqui eu vou colocar o meu nome. Ele está todo em maiúsculo, né? Opa, desculpa, vamos voltar aqui. Então eu tenho que selecionar e mudar a cor da fonte para automático ou preto, ok? Então isso tem que ser feito com todos esses textos que estão em vermelho. Tá? Aqui você vai ter que escrever o curso, o seu curso, e mudar a cor para automático ou cor preta. E fazer isso em toda essa parte que está vermelha. Todos esses textos você tem que ir mexendo, tá? E alterando, colocando os dados de acordo com o seu curso, né? E o seu estágio, e mudando depois a cor da fonte. Aqui em introdução nós temos um texto longo, tá? Esse aqui é só um exemplo. Você não vai usar esse texto aqui para a sua introdução, tá? Então esse é um exemplo. Você pode ler para estar te ajudando, mas aí você vai colocar o seu conteúdo em si, tá? E depois mudar ele para a cor automática. Quando nós estivermos fazendo o desenvolvimento do texto, pode acontecer da gente pegar um texto de algum outro local, de algum site, e copiar ele no nosso arquivo. Então, eu estou pegando um exemplo aqui, vou colar ele. Então, essa formatação não vem correta, ela vem de acordo com o que estava lá no site. Então, para mim aproveitar essa formatação, o que eu faço? Eu já estou sabendo que essa formatação aqui inicial ela está correta, né, porque o arquivo modelo já foi pré-configurado. Então, eu seleciono esse parágrafo e uso essa ferramenta chamada pincel de formatação. Dou um clique nela e seleciono todo esse parágrafo. Ele já pega a formatação, então eu copio a formatação desse parágrafo para o segundo que eu selecionei. Dessa forma, fica bem fácil a gente estar formatando o nosso documento, utilizando uma formatação que já esteja correta e copiando somente a formatação para o outro. Só lembrando que quando a gente pega um texto da internet, nós precisamos colocar citações, né? Indicar onde que é a fonte, né? Ou citação direta ou indireta, a gente vai ver isso mais para frente. Mas eu não posso simplesmente pegar e copiar. Se eu fizer isso, eu estou cometendo o que se chama plágio, né? E se isso for detectado, o seu trabalho o seu relatório pode ser cancelado, porque você copiou e não citou a fonte de onde você pegou essa informação. Então, se caso você pegar uma cópia, lembre de colocar a citação. Nós já falamos sobre os estilos, mas como eles são muito importantes, vamos rever novamente os estilos, né, a parte conceitual, e alguns exemplos dos estilos mais utilizados no relatório, nesse modelo que nós estamos utilizando. Então nós vimos aqui o estilo título 1, né? O que vem a ser um estilo em si? O estilo ele armazena várias configurações de formatação, tanto de fonte como de parágrafo. Tá? Então se eu pegar aqui, por exemplo, o título 1, esse título 1, eu observo que ele está selecionado aqui, título 1. Então esse título 1 é um pacote de configuração de formatação de fonte e de parágrafo, tá? E de outros recursos também, como se tivesse bordas, por exemplo, né? Então, no caso, ele está usando o tipo de fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito e marcadores numéricos, numeração. Para mim visualizar melhor esses estilos que estão sendo utilizados, porque se eu pegar aqui o estilo título 2, que é esse daqui,
ele não está aparecendo aqui para mim. Ele está marcado, só que ele está aparecendo na caixa um pouco mais abaixo. Então, para mim facilitar essa visualização, eu vou pedir para abrir aqui na lateral direita a guia dos estilos. Então, se eu pegar aqui o estilo título 1, lá eu seleciono o título 1. Se eu selecionar o título 2, ele está pegando agora o título 2 e assim por diante. Então, se eu observar aqui, o título 1 ele tem essa formatação, o título 2 quase não está dando mudança nenhuma, mas uma mudança que eu posso observar é aqui na fonte. O título 1 ele coloca tudo em maiúscula. Já o título 2, ele não faz essa configuração de tudo maiúsculo. Então, é uma diferenciação. Então, nós temos 3 níveis, título 1, título 2 e mais embaixo o título 3. Uma característica do título 1 é que sempre antes dele existe uma quebra de página. Então, observa que houve uma quebra de página. Se eu pegar aqui o modelo, esse título 1, antes dele tem uma quebra de página. Se eu pegar na conclusão também, que é um título de nível 1, antes dele tem uma quebra de página. Já nos próximos, título 2 e o título de nível 3, eles não têm essa quebra de página. Quando você escreve no título 1, você acrescenta, no caso da formatação ABNT que nós estamos utilizando para esse relatório, você acrescenta um Enter, né, uma linha em branco, e começa a desenvolver o texto. Nunca você coloca um título, logo depois um subtítulo em sequência. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, título 1, colocar aqui, ó, título nível 2. Vou formatar ele como título 2. Eu nunca coloco dessa forma. Sempre você tem que acrescentar aqui um texto antes. Tá? Aqui no caso aqui ele não ficou formatado certinho, então eu vou pegar aqui copiar a formatação. Ele já fica arrumado. Então sempre eu coloco um texto antes, tem que ter um Enter aqui, né? Sempre coloco um texto antes para depois colocar um título de nível 2. Então nesse caso aqui nós temos um exemplo correto, né? Então nós temos um texto, depois vem um título de nível 2 e assim por diante. Então um dos estilos que nós usamos bastante é o título 1, o título de nível 2 e o título de nível 3. Outro exemplo que é muito utilizado é essa formatação com mais de 3 linhas, quando você usa uma citação com mais de 3 linhas. Então ele tem esse tipo de citação, ele utiliza uma formatação recuada, né, no recuo do lado esquerdo. Então se eu pegar e transformar ele para normal, ele vai virar um texto comum. Vou copiar aqui a formatação para ele poder ficar formatado certinho. Virou um texto comum. Se eu quiser, como ele é uma citação, então eu vou formatar ele na forma de citação com mais de 3 linhas. Então eu pego a citação com mais de 3 linhas e aplico ele. Ele já cai formatado corretamente. Uma outra citação que é utilizada também, um outro estilo que é utilizado também, é na utilização de figuras, a gente colocar a legenda da figura. Então a legenda da figura, ela tem um estilo já criado que é a legenda da ilustração. Então você já aplica ele e já cai nessa formatação automaticamente. Então são os estilos principais, são esses. Vamos destacar eles para a gente se familiarizar mais. O legenda de ilustração, que nós acabamos de ver. Se for usar a tabela, legenda de tabelas também. O título 1, título 2 e título 3 são bastante utilizados. Tá? Às vezes o nosso trabalho chega somente ao título 2, não tem um título de nível 3, mas se precisar tem até o nível 3. E também citação com mais de 3 linhas, se a gente pegar um texto, uma referência com uma citação com mais de 3 linhas, a gente aplica ele. Tá? Esses são os estilos mais usados nesse modelo. Tá? Então é interessante a gente se familiarizar com eles para poder fazer a utilização deles.
Quando a gente utiliza título 1, título 2, título 3, tá lembrando que lá no sumário, vamos acrescentar mais um aqui. Título nível 3. Vamos aplicar ele no nível 3, né? Título 3. Já vou pegar aqui e copiar a formatação para este aqui. Vou aproveitar e já copiar também o texto por debaixo. Então vamos fazer, observe que a numeração já ficou certinha, tá? O título de nível 1, título de nível 2, o título de nível 3, e vamos agora colocar ele no sumário. Então nós vamos apertar a tecla F9. Vou pedir para atualizar o índice inteiro. E vamos observar que os títulos que nós colocamos já apareceram no nosso índice. Então fica bastante prático.